mas que nós possamos ajudá-los e ajudar a mais pessoas em outras necessidades, né? Porque a necessidade das pessoas, elas são muitas vezes inumeráveis, não é mesmo? Muitas vezes inumeráveis. Eu tenho orado a Deus, por exemplo, porque acabando, não vai dar para acabar com essa pandemia, o que a gente está percebendo, né? Já tem aí uma nova onda, essa nova cepa aí, tá certo? E a gente vê que é uma pandemia que a gente vai ter que conviver com ela, aprender a conviver com ela. Provavelmente, né? Claro, a gente está falando sobre a previsão da ciência. Conforme a ciência, provavelmente a gente vai ter que ter vacinação todo ano. Então os governos já estão se preparando para o ano que vem já começar a vacinação, recomeçar a vacinação contra essa pandemia, né? Mas eu acredito que Deus ele já está nos dando força e vai nos dar forças para que nós possamos conviver, né, com essa pandemia. Tá bem, gente? E creio que esse ano eu acredito que já não vai dar mais. Até comentei acerca da esposa do seu Jorge, que nós estaríamos vendo a possibilidade de trazê-la aqui, né, seu Jorge, para a gente trazer um profissional, outros profissionais para estar auxiliando também ali nas necessidades dela também, tá certo? E assim outras necessidades, assim para com os seus filhos que precisam de um acompanhamento psicológico, precisam de um amparo maior, um apoio maior, não é mesmo? E eu creio que Deus vai nos honrar, porque veja, é da vontade de Deus fazer o bem para as pessoas, sim ou não? Né? Você não pode ter dúvida de quando você tem um sentimento no teu coração, um desejo no seu coração de fazer algo de bom para uma pessoa, você não pode achar que é o diabo, porque o diabo não faz isso, entendeu? É Deus que está te dirigindo para fazer as pessoas, fazer o bem para as pessoas, para ajudar as pessoas, tá certo? E vocês, quando vocês recebem, assim como eu também, porque todos nós precisamos de ajuda, não é verdade? Vocês estão precisando nesta área específica, mas cada um de nós estamos precisando numa outra área, né? Muitas vezes, se nós não precisamos naquele momento de uma ajuda material, nós precisamos de oração. Então a gente está sempre precisando, não é mesmo? Todo mundo está sempre precisando de alguma coisa. Como a minha esposa aqui testemunhou, a gente precisa continuar orando por ela, né? Porque momentos difíceis ainda virão, mas Deus livrará em nome de Jesus. E através da oração, através da consagração, através do jejum, sabe? Eu tenho orado por vocês, para que Deus abençoe vocês, para que Deus continue guardando vocês, para que Deus continue amparando a cada um de vocês. Então vamos botar diante de Deus, amém? E eu estou feliz porque hoje Deus ele proporcionou, nós havíamos prometido que nesse fim de ano traríamos aí uma lembrança para vocês, tá certo? E Deus proporcionou, graças a Deus deu tudo certo. Não atendemos a todos que nós queríamos, não é mesmo? Mas veja, se a gente faz só para uma pessoa, um pequenino só, não é mesmo? Se a gente dá apenas um copo de água fresca para um pequenino, já é grande o nosso galardão no céu, amém? Então, por isso que nós queremos dizer para vocês, estamos muito felizes. Agora eu quero pedir que vocês aguentem um pouco mais, porque eu creio que esse momento foi preparado por Deus, sabe? E nós vamos trazer uma palavra também para vocês, para Deus fortalecer, para Deus sustentar vocês ainda mais. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E depois da gente trazer esta palavra, nós vamos orar aí pelas lembrancinhas. Tem umas coisas tão bonitas para você. Pena que o outro menino não veio, né? Pena que ele não veio. Mas a gente vai dar para levar para ele também, tá bom? Por amor a vocês, né? Que estão aqui, tá certo? A gente vai dar também para levar. Ficou muito bonito, tudo feito com amor, com carinho, como se fosse para Jesus, não é mesmo? Amém? Glória a Deus, que alegria, que alegria. Antes de nós entrarmos na palavra, alguém quer falar alguma coisa? Oi? Só não tem que falar? Então por isso o senhor não vai falar. Tá certo. Muito bem, maravilha. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar então. Amém? Mas graças a Deus porque nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito felizes por podermos ser portadores da palavra de Deus. Somos gratos ao Senhor.
Queremos dirigir aqui nos nossos cumprimentos a todos aqueles que nos acompanham também pelos canais na internet, o canal no YouTube. Vai o meu alô aqui para o canal do irmão Pedro, lá no YouTube. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vai o meu alô para o pessoal da Web Rádio, também lá do irmão Pedro. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que o Senhor continue sustentando e capacitando vocês. Eu sei que não é só aqui do Brasil, pessoas de muitos lugares aí do mundo estarão ouvindo essa mensagem para a glória do Senhor Jesus. E quero também saudar aquelas pessoas que são do canal Para Falar da Verdade, e quero pedir também, amém, que vocês que não são inscritos, se inscrevam nesses canais que eu acabei de mencionar. Porque na medida que você vai se inscrevendo, eu falei uma vez aqui, volto a repetir, nós temos vídeos aí postados que já passam 1000 visualizações, mais de 1000 visualizações. E aí eu costumo dizer, se você que visualiza o vídeo, né, a pregação, a ministração, se você se inscrever, o número de inscritos vai aumentar. Se você dá um like, deixa um joinha lá, vai aumentar o canal, vai ajudar o canal. Porque isso, o YouTube, ele entende isso como o canal sendo promovido. E quanto mais o canal é promovido, o YouTube, ele tem um robô, ele tem um algoritmo lá, que já detecta isso. E aí ele começa a dar mais oportunidades para o canal de crescimento. Então, dê-nos essa ajuda, tá bom? Se inscreva, deixa o like, divulga para mais pessoas, porque a palavra de Deus, ela precisa, né, alcançar o maior número de pessoas para que nós venhamos apressar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Faça isso, nos dê essa ajuda, por favor. É muito importante a ajuda que você vier a dar para nós, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E hoje, nessa campanha, que hoje é o sexto domingo, campanha de revestimento de poder do Espírito Santo, nós vamos trazer aqui um assunto que é muito importante, acerca da confirmação pela palavra de Deus, da testificação pela palavra de Deus, acerca do batismo do Espírito Santo e a evidência, né? Então, qual é a principal evidência que nós detectamos na palavra de Deus acerca do batismo do Espírito Santo? Qual é a evidência bíblica do batismo do Espírito Santo? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Quem quer ouvir sobre isso? Ok? Ok. Uma coisa que eu quero observar, antes de nós entrarmos direto no assunto, e eu quero fazer aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, que isso vai também provocar ali a nossa curiosidade, tá certo? O nosso pensar, o nosso raciocínio. A evidência bíblica do batismo do Espírito Santo, ela precisa ser física. Porque nós falamos acerca de quê? De ministrações que são espirituais. Deus é espírito. Quem crê? A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que todos aqueles que adorem a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Certo? A manifestação do Espírito Santo, então, ela é física ou ela é somente espiritual? Eis a pergunta. Quando uma pessoa ela recebe o dom, ela é batizada pelo Espírito Santo, tem que haver a manifestação física ou não? Uma pergunta que você tem que começar a raciocinar desde já, tá certo? Precisa ter essa manifestação para outras pessoas verem ou não? Já que a manifestação é do Espírito. O Espírito Santo, ele é invisível. Tá certo? Essa pergunta é uma pergunta retórica. O que é a pergunta retórica? É aquela que já tem uma resposta em si, tá? Vou trazer uma outra observação. A oração em línguas precisa ser inteligível? É um dialeto ou idioma? Oração em línguas. Porque quando nós oramos usando o português, quem fala português aí? O resto não fala? Você fala o que? Inglês? O que você fala?
Quem fala português aí? Todos nós somos brasileiros. A língua oficial do nosso país qual é? Qual é? Português brasileiro, sim ou não? Mas não é o português lá de Portugal, horas pois? É o português brasileiro. Então nós conversamos com o nosso dialeto, com o nosso idioma, ok? E quando vamos orar em línguas? Outra pergunta, hein? Quando você vai orar em línguas, você precisa usar o português? E aí, já parou para pensar? Quem já chegou a ouvir aqueles termos lá? A pessoa está orando em línguas. Suryanda Kantamaya. Quem já ouviu falar? E aí? Olha que coisa maluca. Se não precisa de um dialeto, de um português para orar em línguas, ou se precisa, por que tem que ser Suryanda Kantamaya, Siri anda na praia, Siri anda de ré? Então são perguntas que a gente precisa começar a pensar. O crente pensa, diga, o crente pensa. Amém? Então o crente pensa, ele precisa pensar. Ele precisa raciocinar, ok? Muito bem. Depois a gente volta nesse assunto, tá bom? Primeiro vamos ver aí a questão da evidência bíblica do batismo do Espírito Santo. Como que o batismo do Espírito Santo, conforme a Bíblia, se evidencia na nossa vida, na vida de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo? Como? Né? Vamos lá. Primeiro nós vamos começar acerca do padrão do livro de Atos. Qual foi o padrão? Quando a gente abre lá em Atos, capítulo 2, Atos 2, o que nós vemos? Atos 2, versículo 4, que diz assim: todos foram cheios, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar um pouco mais? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor meu Deus, que o Senhor me dê ousadia, intrepidez, Senhor, autoridade, sabedoria. É muito difícil, Senhor, falar da Tua palavra. E falar desse assunto é mais difícil ainda, meu Pai. Por isso eu peço, tenha misericórdia de mim. Derrama graça sobre mim, Senhor. Derrama a Sua sabedoria sobre mim, meu Deus. E dá capacidade para os meus irmãos que aqui estão ouvirem a Tua palavra e que o entendimento de cada um, Senhor, seja aberto, Pai, para a Tua glória e para Teu louvor, meu Deus. Eu repreendo todas as fortalezas, todos os sofismas, todo pensamento altivo que se levanta contra o Teu conhecimento. E eu levo cativo a obediência de Cristo, cada pensamento nesta hora, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Atos 2, 4, nesta passagem o ser cheio com o Espírito Santo e o falar em línguas estão intimamente ligados, ok? Amém? Este é o nosso exemplo mais puro, no sentido de que ele era o precedente soberano de Deus. Esta foi a maneira como ele aconteceu inicialmente. Esta foi a maneira pela qual Deus introduziu esta experiência na igreja. Tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é exatamente o padrão de Deus. É exatamente para nós termos orientação. É exatamente para nós termos o norte, termos a organização, sabermos como proceder. Tudo que foi escrito. E também foi escrito para que eu e você, nós venhamos a crer. Amém? Então fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então como você vai crer no batismo com o Espírito Santo? Através de ouvir a pregação da palavra de Deus. Como que você vai crer nos dons do Espírito Santo? Através de ouvir a palavra de Deus. Aqui tem registros de homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Tem registro de pessoas que
passaram por experiências, que Deus proporcionou essas experiências para as pessoas. E através deste modelo que aqui está escrito na palavra de Deus, é que nós seguimos. Os 10 mandamentos estão no Velho Testamento. Nós somos obrigados a cumprir os 10 mandamentos? Até somos, mas a pergunta é, nós podemos cumprir os 10 mandamentos? Nós somos capazes de cumprir os 10 mandamentos? Nós não somos capazes. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, se você cumpre 9, tropeça nenhum, você tropeçou em todos. Então, homem nenhum, nem mesmo Moisés, que foi usado por Deus para trazer as tábuas da lei, homem nenhum conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Mas Jesus Cristo, ele cumpriu os 10 mandamentos. Para que através de Cristo, eu e você tivéssemos paz. Não devêssemos mais nada, não fôssemos mais devedores. Quem entendeu, diga amém. Então, através de Jesus. Se alguém um dia te perguntar, vem cá, você vive os 10 mandamentos? Você vai falar, eu por minha força não, mas através de Jesus eu vivo e pratico. Porque ele praticou, eu não consigo praticar. Quem entendeu? Então é isso, irmãos. As Escrituras Sagradas existem para que nós possamos crer, nós possamos acreditar, receber e nós possamos praticar a fé, a doutrina bíblica. Um outro exemplo, nós vamos agora com os irmãos lá em Samaria, Atos capítulo 8, versículo 15 e versículo 19, ou 15 ao 19, Atos 8, que diz assim a palavra do Senhor, aleluias. Os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. E aí o Simão, ele ofereceu-lhes dinheiro. Esse Simão aqui, também conhecido como Simão Mágico, quando Filipe começa a pregar a palavra de Deus em Samaria, ele estava com essas artes mágicas. Usava para adivinhar. As pessoas viam em Simão como um grande poder de Deus, porque ele trazia todas essas práticas, de feitiçaria, de macumbaria, tá certo? E de certa forma ele tinha poder sobrenatural, mas o poder que Simão tinha era o poder vindo de Satanás, certo? Aí o Simão, quando ouviu a mensagem de Filipe, diz a palavra de Deus que Simão também resolveu abraçar a fé evangélica, resolveu virar crente. Esse Simão, ele começou a falar como crente, andar como crente, ele começava a imitar o quê? Os crentes, principalmente Filipe, que estava ali pregando a palavra do Senhor e doutrinando e discipulando ali os convertidos novos no Senhor. Aí esse Simão, quando ele vê que Pedro e João, impunha as mãos, colocava as mãos sobre as pessoas, e as pessoas elas recebiam o batismo com o Espírito Santo, o Simão ficou admirado. Olha só que coisa interessante, Simão, o mágico, ele conhecia o poder sobrenatural. Logo, ele tinha certa familiaridade com os poderes sobrenaturais, certo? Apesar, como eu disse, ele tinha o poder sobrenatural do mal, negativo, de Satanás. Mas ele tinha esse contato. Ele viu que aconteceu uma manifestação sobrenatural sobre aquelas pessoas. E ele, aí tem. Ele falou, eu quero também. Ele chega para Pedro e João e fala, me vende aí. Quanto vocês querem para que eu também possa ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo? Olha só que coisa maluca que ele estava querendo. O que faltava para Simão sempre foi o essencial, que é o se converter dos maus caminhos, que é se arrepender. Eu falei para vocês que arrependimento é convergência, é convergir, a pessoa mudar de direção. Arrependimento, mudança da mente, do coração, da forma de viver. Simão aqui não havia se arrependido, não havia se convertido. Ele ainda estava o quê? Vivendo o que a velha criatura vivia.
Por isso que ele achava que o poder de Deus era conseguido por dinheiro ou com dinheiro. E aí Pedro vira-se para ele e fala: você está com uma amargura, uma inveja amargurada, o seu coração não é inteiro para com Deus, se arrependa, antes coisa ruim venha sobre você. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o fato de que o Espírito Santo, né,